Olá pessoal, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar um assunto hoje sobre a Revolução Russa, algo que cai em concurso, cai em prova do Enem, e para vocês também que têm curiosidade para conhecer, entender o que foi a Revolução Russa, a Rússia ela está em voga hoje por causa da guerra com a Ucrânia, mas especificamente nós vamos falar sobre a Revolução Russa, tá bom? Eu vou falar de uma forma clara e organizada para que vocês consigam entender. Então tenham paciência, fica aí no vídeo para assistir, já se inscreve no canal, comente com seus amigos, deixe um comentário, curta, compartilhe, comente com seus amigos sobre esses vídeos, porque esse vídeo tem ajudado muitas pessoas. Então, bora que bora, bora falar de história, história da Revolução Russa. A Revolução Russa, ela foi um acontecimento, um dos acontecimentos mais impactantes do século XX. E ela não foi um evento isolado, mas um processo que mudou completamente a Rússia e influenciou o mundo inteiro. A Rússia era um país atrasado e desigual. No início do século XX, a Rússia era governada pelo czar Nicolau II. Ele governava de forma autoritária e sem democracia real. A maioria da população era camponesa e vivia na miséria, né? Enquanto outros países avançavam, enquanto a Inglaterra, a Alemanha, elas avançavam, né? A Rússia estava atrasada. A maioria do seu povo vivia na miséria, né? E os seus problemas, né, principais que haviam naquele instante, naquele instante da época, eram, naquele momento, naquela época, né, era a pobreza extrema, né, jornadas de trabalho exaustivas, falta de participação política e repressão violenta contra os opositores, uma coisa assim que não deixava a Rússia avançar, né? O povo começou a perder completamente a confiança no czar. Então a revolução aí logo após, vamos por partes, né? Vamos falar por partes. Logo após veio a Revolução de Fevereiro de 1917, marca essa data, né? A Revolução Russa ela começou em 1917. Exatamente, em 1917. Marca essa data. Faz questão de frisar a data para vocês ficar bem na sua cabeça que em 1917 a Revolução Russa começou, tá bom? Começaram as greves, a falta de comida, operários, soldados e parte da população se revoltaram. É, é, o resultado, o czar Nicolai ele caiu, ele abdicou do trono, né? Ele abdicou do trono, ele deixou de ser, né, o governante na época, formou-se então um governo provisório, né? Um governo provisório que prometia reformas, mas havia um problema, esse governo decidiu continuar na guerra e não resolveu a crise econômica. E o povo que queria mudanças profundas ficou revoltado, porque eles não queriam, né, eles não queriam promessas, né? Eles não queriam ser enganados novamente, né? Eles queriam mudanças, né? Então, a Revolução ela começou em fevereiro de 1917, marque bem as datas, tá bom? E aí, em outubro de 1917, um grupo revolucionário chamado bolcheviques, tomou o poder. O líder deles era Vladimir Lenin. Acho que muita gente já ouviu falar de Lenin, né? Eles defendiam ideias socialistas baseadas em Karl Marx. A ideia deles era o quê? Era o fim da propriedade privada, dos grandes meios de produção, era o governo nas mãos dos trabalhadores. Veja bem, saída imediata, né, da guerra, que estava na Primeira Guerra Mundial, saída imediata da guerra,
Os bolcheviques derrubaram o governo provisório e assumiram o controle. Vejam só, foi aí que a Rússia começou a se transformar no primeiro Estado socialista da história. A Rússia ela foi o primeiro Estado socialista da história. Né? Logo após houve guerra civil e criação da União Soviética. Né? Após a tomada do poder, houve uma guerra civil entre o Exército Vermelho, os bolcheviques e o Exército Branco, os opositores. Em 1922, os bolcheviques venceram e criaram a União Soviética. Né? Depois da morte de Lenin, quem assumiu o poder foi Joseph Stalin. Né? E vocês devem saber quem foi Joseph Stalin, né? Quem foi Stalin, que governou de forma extremamente autoritária. Ele foi um ditador, tá bom? E logo após, né, de Stalin, né, nós vamos aprofundar depois mais sobre cada personagem, cada pessoa que a gente está falando, cada detalhe, cada acontecimento. Nós vamos aprofundar na Revolução Russa, tá bom? Nós vamos fazer vários vídeos porque é importante. Aqui nós estamos só dando uma base, né? Uma base do que aconteceu. Então, qual foi as consequências? Quais foram as consequências da Revolução Russa? Primeiro, ela criou o primeiro país socialista do mundo, eu já falei para vocês, influenciou movimentos comunistas no mundo inteiro. O mundo inteiro, né, foi influenciado, o comunismo foi influenciado pela Rússia. Dividiu o planeta entre capitalismo e socialismo. Foi uma das bases da futura Guerra Fria. Tá bom? Ela mudou a política global do século XX. Né? Então, a Revolução Russa é um tema forte, né? Nós vamos basear nela bastante coisas, né? Tem bastante coisa a se falar. Nós vamos fazer vários vídeos sobre a Revolução Russa. Nós vamos falar sobre a Rússia em si, tá bom? Né? Porque nós vamos falar sobre poder, desigualdade, ideologia, manipulação, esperança e autoritarismo. Então nós vamos fazer um roteiro sobre a Revolução Russa, suas causas e suas consequências, começo, meio e fim, tá bom, pessoal? Fica com a gente, não deixa de curtir, compartilhar e comentar, se inscreve no canal, fica com a gente, que história é conosco. Bora que bora para o próximo vídeo falar de história.